Então, meu nome é Fabrício Panariello, sou dentista, já tenho 12 anos aí, atendo na região de Vinhedo, Valinhos, Campinas e vim tirar suas dúvidas aí, Brunão, fica à vontade. E assim, você soube diferenciar o tipo de problema mais comum que chega que você atende, que é diferente da maioria do país, que são os problemas que você falou, os problemas mais populares. Esses problemas mais populares costumam ser quais? Os mais populares até tem um índice que ele é utilizado para a saúde pública que chama CPOD, que é cariados, perdidos e obturados, né? Então é a maneira que achou-se, né, para poder classificar a população, para poder ter um parâmetro de melhora dessa população. Então, se eu não me engano, desde 2003 tem um índice que vem melhorando, tá? Que ele é feito através daquelas visitas do IBGE e tal, aquela visita através do programa Saúde e Família, que hoje virou Estratégia Saúde e Família. E então alguns assistentes sociais, esses médicos ou até auxiliares de saúde bucal, eles vão até a casa das pessoas, né? Cada equipe tem mais ou menos 3 a 4 mil pessoas para cuidar aí e dão uma olhada nesse índice, né? Então eles olham, abre a boca e vê lá quantos dentes tem cariados, perdidos e obturados. Então, basicamente, os problemas mais populares, assim, eu acredito que seja a cárie ainda até hoje, né? E perda de dente. A perda. A cárie, o que aconteceu? A melhora da cárie, ela tem um pouco relação com a nossa condição de terceiro mundo, né? Porque a OMS, ela obriga os países de terceiro mundo a fluoretarem a água. Então, já tem um bom tempo que a nossa água é fluoretada, a água tratada é fluoretada. É para dar uma ajuda. Que dá uma bela ajuda. Tem algumas controvérsias aí, eu sou a favor, mas não é todo mundo que às vezes tem um outro lado que também, não gosta né? muito de flúor, um excesso de flúor, mas foi benéfico, mostrou-se benéfico ao longo dos anos aí. Então a parte de cárie foi diminuindo, mas ainda tem muito. Eu acredito por conta dois motivos a gente tem, né? A educação, que para variar o problema de qualquer coisa que a gente tem no social, né? E a alimentação, né? Então... E assistência também, né? Quantos, a gente tava vendo os dados lá, que mais da metade dos brasileiros não consultaram um dentista no último ano. Exatamente. Quando recomendável a cada 6 meses. Exatamente. Né? Eu acabarei encaixando isso na educação. Então, a gente nunca sabe, né? O que vem antes. Se a cultura vem... É o ovo ou a galinha, aquilo lá, mas é sabido, né, que o brasileiro ele não tem uma tendência à prevenção. Então pode ser uma coisa cultural, mas pode ser também porque ele não teve a educação, ele não foi educado a prevenir. Só no dentista quando tá com problema. Só com muita dor e também porque se ele for sem dor, dificilmente ele é atendido no público, né? Se você, não sei se já precisou de médico lá, você vai ter as pulseirinhas ali. Então tem uma certa, né? Quem tá mais urgente passa na frente. E deve ser assim, obviamente. Mas eu acho que a questão da educação, ela seria importante, ela teria que estar mais voltada para a prevenção. Isso daí Então, eu digo por que educação? Porque onde obrigatoriamente as crianças estão? Na escola. Sim. Se a gente tivesse na escola ali, junto com a alfabetização, com a parte básica, a gente tiver uma atenção, né, com a saúde oral, no geral também, né? A gente teve recentemente problemas do pessoal não sabia nem tomar muito banho e tal. Então, entra nessa parte da higiene pessoal e... Eu acredito que esse é o grande problema aí, a gente educar a prevenir. E aí esse dado é real que você trouxe, mais da metade dos brasileiros nem procurou o dentista nos últimos 12 meses. Não quer dizer que 110 milhões de pessoas não tem problema dentário, que justamente ou resolveu sozinho ou não resolveu. Muita gente deixa o problema avançar muito, isso se torna uma doença sistêmica no futuro, então... acaba indo para o hospital, não cai no dentista e o problema inicial era o dente, por exemplo, uma infecção generalizada, alguma coisa assim. Então, a gente tem esse cenário atualmente é um cenário um pouco triste ainda e acho que vai levar um tempo para a gente reverter. Vamos pegar o nervo desse dente do siso aí, o dente do siso tem nervo, Dente do siso tem. Na verdade, a face ela é inervada pelo trigêmeo no geral, então a gente tem uma ramificação.
e aí tem o nervo alveolar inferior aqui e vem para a mandíbula inteira. Eu escolhi o siso porque é o da responsabilidade Exato. e tal, né? E o nervo para estender os males causados a partir de algum problema bucal. Teve um problema na cárie, não sei o que lá, não tratou, não foi no dentista ou não pôde ir e tal. A partir daí pode ir por uma dor de cabeça, quais outros grandes problemas que podem vir de saúde, não necessariamente na parte bucal, mas que tiveram origem ali? Então, aí dentro da educação, o que era importante, que eu acho que é o que é mais negligenciado, não sei se vai ser uma novidade para você, que você é um rapaz informado, mas o dente, ele é um órgão. Ele é um órgão. Então ele tem nervo, artéria e veia. Se ele tem nervo, artéria e veia, ele faz parte do sistema circulatório. Então o sangue que está correndo no seu coração, que está fazendo o caminho aí corporal, está passando pelos órgãos e ele passa pelo dente. Muita gente associa o dente ao osso, como se fosse um osso, alguma coisa. Não é, o dente não é um osso. O dente é um órgão e ele tem o crescimento próprio, ele tem toda a estrutura dele ali, né? Ele é um ecossistema em si. Então todas as doenças, tudo que tiver envolvendo esse órgão vai cair na sua corrente sanguínea e pode ter algum tipo de problema. Porque a gente sabe, assim, vamos colocar um extremo, né? Tem uma que pode levar à morte, tem uma doença que é causada para quem tem prolapso da válvula mitral, quem tem um sopro no coração, é um nome mais comum, né? E tem alguns outros tipos de comorbidades. Quando você está com um dente infeccionado, por exemplo, a cárie que não foi tratada, ela vai entrar primeiro pelo esmalte, depois ela vai atingir a dentina, que é como se fosse uma pedra pómez, assim, toda trabeculada, depois ela vai cair no canal, que é o coração, entre aspas, aí do órgão, onde tem nervo, artéria e veia. Caiu aí dentro, entrou na circulação. Então a bactéria que está ali, ela já pode cair na circulação. Então tem, e não é tão, se você procurar, acho que teve até caso de artista e tal, não vou citar o nome, mas que acaba até ou falecendo, no caso acho que foi um jogador de basquete, depois teve uma apresentadora que teve um problema que acabou sendo irreversível na parte mental, porque aquela bactéria ela correu pelo sangue e parou no coração e deu a endocardite bacteriana. Então é um problema que pode levar, um dente sem tratar o canal pode levar à morte, porque dentro daquilo ali, quando foi infectado o interior desse dente, você já vai ter uma secreção purulenta. O que é a secreção purulenta? É o seu corpo, seu sistema imunológico brigando com a bactéria. Então, como se fosse dois exércitos ali, os mortos desse exército viram um pus, né? E aí aquilo ali tá no seu corpo. E o problema do dente, ele não, a gente não, se você tiver com a imunidade em dia, ainda seu corpo tenta fazer uma fístula, tenta tirar isso daí, mas ele é uma panela de pressão, ele não tem por onde drenar aquele pus. Então, muito provavelmente ele vai acabar drenando pelas suas veias, arteriolas e vai cair na corrente sanguínea. Então é um problema bem sério, assim, né? Bastante sério. Mas eu acho que até normalmente quando a pessoa tem dor, que nem a gente estava comentando, ela acaba procurando. Então a cárie mais profunda, a pessoa acaba procurando ajuda de alguma maneira. Tá. Né? Toma remédio errado, às vezes não tenha pronto atendimento, né? Principalmente serviço público, mas ela acaba procurando ajuda. Eu acho que o problema é o silencioso. O que é o silencioso? Periodontite, por exemplo. Então aquele tártaro que forma em volta do dente, ele vai formando e vai descolando, tirando a saúde daquele periodonto que tá suportando o dente. Então você pode perder um dente de forma silenciosa. Às vezes a pessoa chega já no serviço público, quando ela sente que o dente já está mole. Só que essa fase às vezes é irreversível. Então, acho que a perda dentária ela vai trazer aí inúmeros outros problemas. A má alimentação, você vai comer, né, não vai ter mais qualidade na alimentação, o mau hálito. Estética, autoestima, né? Exatamente. Vai afetar, até o psicológico vai ser afetado, né? Normalmente sim. E a gente chama, um dos maiores problemas que a gente fala que é dos novos tempos, aí é o isolamento social. Sim. O que é o isolamento social? A pessoa não sente a vontade. Eu vou sair com você para ir para um bar, para um boteco, a gente vai fazer um social, ela é convidada, às vezes uma reunião de trabalho, e ela não vai porque vai ter que comer um amendoim, um negócio, ela não se sente segura. Então o isolamento social ele é muito comum na terceira idade,
né, do idoso que já com prótese e tal, porque ele também não se sente à vontade ali, às vezes fala meio assobiando, às vezes a prótese está quebrada, está caindo, ele não vai conseguir acompanhar aquele momento, aquela ceia. Então, você vê que desde uma parte sistêmica, de um problema mesmo de bactéria, até uma parte psicológica, tudo envolve a boca. Afeta o humor, o sorriso, a pessoa não vai dar um sorriso, exatamente, ficar mais coibida, né? Que entra dentro dessa questão, por exemplo, todo mundo sabe que a gente tem uma flora intestinal, certo? E aí o que acontece quando a sua flora intestinal não tá tão legal, né? Aquilo ali desregula. Sim. E a gente esquece de aprender que existe uma flora bucal. A flora bucal, ela tem de 600 a 700, tem estudos que põem até 800 tipos de bactéria. E aí vai ter bactéria, fungo, vai ter um pouco todo mundo ali interagindo, né? De maneira a fazer um ecossistema ali, uma simbiose entre elas. Sim. Se você, por exemplo, o açúcar, ele vai ser um anabolizante de uma dessas bactérias da flora bucal, que chama Streptococcus mutans. E aí a pessoa vai ter aquela bactéria dominando o ambiente e essa bactéria ela utiliza o esmalte que seria a cárie, ela utiliza o esmalte ali para se reproduzir, para ficar para fazer para servir de casa, né? Vamos colocar assim. Então, aquela cavitação que tem no dente, ela não é a cárie. A cárie, na verdade, você desregulou a sua flora bucal e a consequência disso em algum dos dentes ela criou uma cavitação. E dentro da flora bucal, a mesma coisa. Se a pessoa tá anabolizando, entre aspas, usar esse verbo para a parte, por exemplo, carboidrato, então come muito pão, tal, não escova o dente, tem uma bactéria chamada Porphyrinoma gingivalis, que é a causadora da gengivite, da periodontite, mais silenciosa, né? Como eu falei, como não dói, o pessoal vai descobrir, às vezes é muito tarde, e aí normalmente essa bactéria está dominando aquela flora bucal, e aí algum dos dentes vai ter uma fase mais avançada, que é o acúmulo de placa, de tártaro. Então, é a educação que é mais fácil a gente entender isso, né, como um ecossistema. E se você não souber que o dente é um órgão, que a gente tem uma flora bucal, né, fica difícil de... Porque a criança normalmente... Porque eu falo, educação é sempre na criança, né? O adulto mais pra frente a gente espera que ele consiga entender e que não seja tarde demais. Mas a criança, ela assim, por que eu tô escovando o dente, né? Qual que é o sentido disso, né? E a alimentação hoje tá complicado. Ou tem muito açúcar, né? Alimentos muito moles. Você falou do açúcar. Quais os 3 de bebidas e alimentação, os 3 maiores vilões assim da saúde bucal? Eu não diria nem coisas pontuais assim, alimentos ou bebida. O açúcar, ele tem, porque assim, açúcar ele é bastante, né? Então você pegar a frutose é o açúcar da fruta, não é? Então a gente vai pôr a sacarose, que é o açúcar industrial. Então, tanto é que a incidência de cárie ela aumentou muito depois da Revolução Industrial. Antes disso, todo mundo tinha mais problemas até periodontais, tinha um pouco de cárie e tal, mas a sacarose, que é bala, chiclete, pirulito, né? Que é o açúcar refinado. Então esse açúcar refinado que é um grande problema, porque ele não passa por nenhum processo mais internamente, ele já está pronto, ele já está refinado, o seu corpo não vai precisar quebrar nada ali. Então você imagina que essa flora bucal está sendo alimentada diretamente. Vamos falar de doenças sistêmicas. Eu acho que a gente estava nessa parte aí. Na verdade, assim, a parte de... o que eu acho bacana até na parte de pública, que seria legal a gente ter essa educação de prevenção, é poder não só ver lá o CPOD, esse dente, você abrir a boca da pessoa, beleza, tem um dente cariado, tem um dente perdido, obturado, mas você poder avaliar se aquela pessoa tem alguma doença sistêmica que aparece pela boca. Então, por exemplo, a cheirostomia, né, se você perguntar para a pessoa se ela tem a sensação de boca seca, sente muita sede durante o dia, provavelmente essa pessoa não é provavelmente, mas assim, seria legal ela dar uma olhada na como é que tá a glicemia dela. Ou ela tá pré-diabética ou diabética, então a sensação, às vezes, para comer o alimento, o bolo alimentar, a saliva não supra aquele bolo alimentar, então tem que ficar tomando líquido junto com a alimentação, e aí indica que
ela tem algum problema sistêmico e a gente consegue identificar pela boca. Então, feridas, por exemplo, HPV e alguns outros tipos de baixa imunidade, você consegue observar pela prevalência de aftas. Então, tem bastante doença sistêmica que pode ser diagnosticada pela boca e algumas até que são causadas que iniciaram-se na boca, que aí é aquilo que a gente tinha comentado, uma cárie que vira um canal, que cai no sistema sanguíneo da pessoa. Às vezes ela faz um exame de sangue e na urina ali tem um excesso de bactéria, tem infecção urinária. Pode ser que seja uma condição sistêmica que ela está tendo por vias orais. Eu tenho muitos pacientes que chegam, a gente pede na anamnese, né, que aquele exame um preenchimento prévio que a pessoa faz, para a gente ter uma ideia de se ela toma remédio ou não. É muito comum e tem aumentado cada vez mais o uso do omeprazol. Não sei se o omeprazol, ele indica um desconforto intestinal ali da pessoa e tudo mais. E aí a gente geralmente está associado a uma mastigação ruim. Aquele bolo alimentar ou não tem saliva suficiente, não tem as enzimas gustativas, não se formou tão legal na boca, ou ela não tem dente suficiente mesmo, aquela prótese, né? A gente comentou de idoso, para fazer a correta mastigação e aquilo virar um bolo alimentar decente. Cai que nem uma pedra no estômago e ela acha que o problema é do estômago. E na verdade o problema era oral. Então é muito comum a gente, depois que faz uma reabilitação via aparelho, implante e tudo mais, a pessoa não precisar mais tomar o omeprazol. Mastigação, né? Parece uma coisa simples. Tem aquela questão tem que mastigar tantas vezes, aí também tem a questão de alimentos cada vez mais molinhos, né? E causa um problema. A mastigação, ela tem algumas vertentes da mastigação. Para a criançada, que é o que eu tenho muito em clínica hoje também, a gente está tendo uma erupção tardia dos dentes permanentes ou ainda uma retenção desses dentes permanentes. Então, o que acontece? O dente permanente, ele auxilia na esfoliação do dente de leite. Então a gente tem o dente de leite, o dente permanente vem por baixo, vem crescendo ali, auxilia na esfoliação daquela raiz do dente de leite, mas o dente de leite, o que mais esfolia ele, o que mais indica para o corpo que ele tem que sair é a utilização dele. E aí a meninada hoje não quer muito saber a própria alimentação, acho que também por conta de preço e de facilidade, a correria do dia a dia, né? Os pai e mãe trabalham, o menino tem que comer rápido e tal. Então as crianças têm, assim, sabe, mastigado muito pouco. Ele prefere hambúrguer, pede nuggets, só coisa molinha. Salgadinho. Então, salgadinho. Sim. Então você tem um excesso de caloria em pouca alimentação. Aqueles dentes de leite, eles não se esfoliam naturalmente e por consequência, acabam segurando o nascimento do dente permanente. O pior ainda é que você não só segura o dente permanente, você também segura o desenvolvimento mandibular e maxilar, porque a gente tem que indicar para o nosso corpo que a gente está entrando na vida adulta também. Então, se você tem o paladar infantil, não come uma carne, um negócio mais firme, seu corpo ele fala, eu já tenho a caloria suficiente que eu preciso para viver. E com esses dentes, não tem por que ficar aí mesmo. Então fica com a boquinha pequena, os dentes de leite ali travando tudo. Pelos hábitos. Pelos hábitos. Então, e até o desenvolvimento, retarda crescimento, né? Até o desenvolvimento como um todo mesmo do corpo acaba sendo retardado porque você não ativou aquele sistema. Você não indicou para ele, vamos ser adultos, vamos precisar de um dente canino, vamos precisar deslacerar uma carne, dilacerar um alimento mais firme. Se você não indicou isso para o seu corpo, e aí a gente tem esse problema com a criançada. Outra coisa, as mães me procuram, meu filho tá rangendo o dente, tá apertando muito à noite. Também é uma ação neurológica, né? Pode ter alguns outros motivos, tá? Mas normalmente é uma ação, quando tá muito exacerbada, é uma ação neurológica que indica que o corpo está tentando resolver esse problema para você. Já que você não vai comer nada duro, se você não vai ativar esses dentes, ele ativa, ele fica esfoliando um contra o outro, porque tem um permanente para nascer ali, para desenvolver. Então também acontece isso. E aí a gente vem para adolescência e o adulto, a mastigação ela vai estar relacionada com tudo. Então muita gente, eu acabo recebendo, como eu falei, a indicação de neurologista.
Porque a pessoa às vezes mastiga só e ela tá com dor de ouvido, ou otorrinolaringologista, ou tá com dor de cabeça, ou tá com dor de ouvido, ou torcicolo. Então ela acaba, por uma questão de posicionamento dentário ou perda dentária, mastigando as coisas duras ou até qualquer coisa mais de um lado do que de outro. E a gente tem um sistema aqui esternocleidomastóide, que é o trapézio aqui, o temporal, que é um músculo que parece uma concha aqui, e o masseter, levantador da mandíbula. A gente tem um sistema forte de mordida, que se você está trabalhando mais de um lado que de outro, é como se estivesse indo na academia. Você está hipertrofiando um lado, e aí e toda aquela musculatura vai fadigar como se estivesse exagerando no uso de um músculo só. Então é importante ter esse equilíbrio. E aí também, se você não tem uma boa mastigação, um bom equilíbrio, tudo está envolvido, como eu falei. Bolo alimentar, se ele não tiver bem mastigadinho, se não virou, né, um bolo alimentar ali com as enzimas corretas que vem da saliva, com a umidade correta, e se você jogou isso daí direto no seu estômago, você vai causar um problema sistêmico que era por conta da mastigação. O estômago não tem dentes, né? Não tem. Não adianta mandar direto para ele que ele não vai. Também não é assim, né? E a questão de dentes, da higiene bucal do brasileiro, ela é bem divisória de classe social, né? Você tem ali um sorriso de uma top model que é perfeito, que tem toda a assistência do mundo, é lindo, mas é claro que ela tem um acesso, lógico que particular, clínica, para tratar disso. Ela tem meios, ao passo que a maioria, né? Quase, vai, sei lá, 70%, 80%, o senhorzinho lá que pega ônibus, a dona de casa, isso não tem. E às vezes sofrem, como você falou, se queixam de outros problemas de saúde que pode ter origem num problema bucal. Isso aí. Como você vê essa diferença do atendimento público particular? O que você faria de diferente? Como você vê? Eu acho que a gente, indo para aquela parte da cultura, né? E a gente sente isso em clínica também. Às vezes a pessoa, como ela não foi educada na prevenção, ela foi educada pela cultura do país. Então, da mesma forma, talvez que o médico cirurgião plástico, ele é mais procurado para silicone, às vezes, do que para uma coisa mais importante. O dentista acabou, a gente sente muito a procura, a pessoa, eu gostaria de ter os dentes igual ao do Neymar, do meu dente igual ao do jogador tal, do Gustavo Lima e tal. Por quê? Porque aquilo está sendo vendido para ele, né? Os artistas e tudo mais. Então, o que ele nem se preocupou se ele tá com gengivite, com cárie. Ele quer estética, ele não quer a mesmo saúde, que tem, sim. porque a gente tá falando de condição social, mas mesmo que tem dinheiro. Sim. Então eu tô falando, uma pessoa, mesmo que tem dinheiro, não tá procurando prevenção. Tá. Que seria ir a cada 6 meses, levar o filho lá para dar uma olhada, como tá o desenvolvimento. Normalmente ele chega pra gente procurando estética, e aí você tem que dar algumas más notícias para ele. Tá. Então essa é... E aí a diferença... O que eu vejo, assim, que é um grande problema, e... eu não sei, talvez a maneira do Estado dar essa assistência, ela normalmente ela é concentrada. Então eu faço um UPA, eu faço para um ponto-socorro, aí eu faço um CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, e um posto de saúde, que é onde tem um dentista. Aí você vai contratar um dentista para ficar ali. Então é como se eu tivesse uma clínica particular, ele imita o modelo particular. Então ele faz uma clínica particular e você tem, uma demanda na questão de Vinhedo, tem 70 mil pessoas para atender, né? Vale, não sei, mais ou menos... 130 mil. 130 mil. Eu acho que até o céu é aqui perto. Na época de faculdade eu visitei aqui. Era muito bom, muito bem equipado. Parte de endodontia e tal. Só que é o seguinte, é um só para 110 mil Uma demanda habitantes. gigante. Então, eu acredito que o melhor modelo seria tirar essa característica de ser uma clínica particular. Porque hoje é uma clínica particular para baixa renda, para quem não pode pagar um particular. Então, se o Estado estiver atuando dessa forma, ele nunca vai ser eficiente. Porque ele teria que... Vamos supor que o funcionário público ali, ele é limitado, ele vai atender uma quantidade por dia, né? E ele tem também as férias, tem a moça pode ficar grávida e tal. Então, aquela agenda vai depender muito daquele profissional.
e daquela estrutura que foi dada para o profissional. Se tem luvas, porque a gente está falando de, às vezes, na nossa região aqui ainda, né? Mas tem lugar que não tem luva, que a autoclave quebra, fica uma semana para arrumar uma autoclave. Aqui tem isso. Sim. Também quebra. Assim. Quebra de vez em quando uma autoclave. Então, na época do meu pai, uma curiosidade, né? Quando ele se formou em 79, 80 ali, ele se formou sem usar luva. O pessoal só punha luva para cirurgia, né? E era muito comum, o pessoal secava a luva da cirurgia atrás da geladeira, aquelas histórias lá que tem né? O professor fumava na hora de dar aula. Mas isso é uma curiosidade no meio. Outros tempos. Você chegava na clínica, o cara tava. Então, a gente acabou, muita coisa evoluiu, mas essa questão do Estado querer imitar um sistema particular não vai funcionar. Então, o que eu acho legal seria assim, ao invés de buscar um profissional e montar uma clínica para ele, tem um monte de dentista já formado, tem um monte de clínica que pode atender essa demanda pública, né? Não quero dar uma de Dória aqui, mas seria aquela PPP, parceria público-privada. O que eu acho que seria legal? Se a prefeitura, por exemplo, fizesse um edital, aí ela põe lá os valores, a prefeitura está pagando R$50 por limpeza, R$100 uma cárie, R$50 uma cárie, tem um convênio que paga menos que isso às vezes para o dentista. Né? Então, se ele aceitou do convênio, ele aceitaria vindo da prefeitura. E aí eu acho que seria mais legal a pessoa ter a liberdade de escolher o dentista que ela vai e o Estado depois ressarce esse dentista. Eu acho mais interessante, porque aí você aproveita a estrutura que já foi criada naturalmente, porque é oferta e demanda. Onde tem mais gente, mais população, já tem mais dentista, já tem mais gente ali. E onde tem menos e tal. Então, acho que seria uma boa maneira de solucionar isso daí. Mas a gente... É só uma opinião. A questão do cuidado que o Estado tem, né, com a população... Não tem. Aqui em Valinhos, muita gente estudou no SESI, né? Eu também estudei no SESI, só que lá em Vinhedo. E no período do ginásio, periodicamente ia lá, a gente nem sabia quem era direito, mas era o pessoal do flúor, que colocava... Mas era um flúor muito ardido, que colocava numas coisas lá e ficava a gente... isso aí. Mas pra gente esse dia era um pesadelo. Mas depois sentia que o dente ficava lisinho, ficava branquinho e gostava. Mas hoje a gente pensa, pelo menos tinha esse cuidado. Mas não sei se ainda... Né? No SESI, Diferente. Não sei se isso ainda tem hoje, né? Mas aí a gente pensa assim, eu acho que tinha pelo menos isso, né? Era deficitário, sim, mas tinha pelo menos esse cuidado. Sim. Você acha que ao longo desses últimos anos, aumentou esse cuidado ou foi degradando cada vez mais? Não, acho que foi piorando. Até você comentou do SESI, é uma PPP, então é uma parceria público-privada. Eu acho que assim, a situação, quando ela vai piorando aos poucos. Então a necessidade básica vira o essencial. Então uma merenda boa vira o essencial. Aí o dentista meio que vira supérfluo para aquela população. Eu acho que e até o próprio ensinamento sobre as crianças, eu falei, o dente é um órgão. Se a criança souber que o dente é um órgão, então muita gente tem uma teoria que fala que se a gente pudesse ver o nosso coração, ver o nosso pulmão, ninguém fumava, porque se você tá vendo, quando você não tá vendo, então só de não saber que o dente é um órgão, de achar que ele é um osso, né, você já trata mais mal ele, mas isso é a parte da educação. Então acho que na verdade vem piorando e piorando ainda mais nessa questão de abrir para concurso público, de tentar suprir essas necessidades, tratando o sistema público como se fosse uma clínica particular. Então isso nunca vai dar certo, né? Sim. O que a gente vê é que tem aumento, e aí eu já trago até a parte, para não falar só da parte pública, o que acontece? Com essa demanda carente de informação, de serviço público aumentando, as clínicas populares também aumentam. Só que aí você vai tirando um pouco a qualidade da prestação de serviço daquela profissão. Porque a odontologia, ela é social por si só. Ela é a área da saúde, não tem como você negligenciar um atendimento. Tá tudo envolvido. Qualquer coisa que eu fizer ali, se eu passar uma medicação errada e tudo mais, eu estou causando um problema maior. Então, você, além de não ajudar, você atrapalha. Então, eu acho que hoje o maior problema que a gente tem é o aumento da demanda, e aí o sistema, aí sim entra o privado meio
meio destrambelhado para tentar falar, essa demanda de população carente eu faço, a gente faz baratinho e tal. Daí ele contrata um monte de recém-formado, que também, né, vou falar aqui, não vou falar uma opinião minha, mas que vai lá e fala, eu vou trabalhar uns 2, 3 anos na clínica tal, para pegar a mão e depois eu saio. Então aquela pessoa, ninguém tá muito ligando pro paciente, ele vira um cifrão. Então se ele tá abandonado ali, a gente vai usar essa oferta, essa demanda, a gente vai usar para lucrar em cima. E assim, normal, tanto é que se você for ver a maioria das clínicas odontológicas, elas não são nem geridas por dentista, ela virou um negócio. Ela virou um negócio, e aí você contrata ali o pessoal mais que aceita um pagamento menor, que normalmente é o recém-formado e tal. E dificilmente, como o recém-formado ele tá ali, ele não tá para criar a clientela dele, ele se formou autônomo para não ser um empregado, né? E ele vira um empregado, então aí ele já tá mais preocupado com as férias, com o 13º, ele não vai criar uma clientela para ele não sabe, aquilo não tem longevidade, ele não vai receber mais ou menos se ele tratar melhor ou pior, então eu não sei. Porque antigamente, que nem a gente tava falando antes, né? Quando pegava confiança no profissional, virava o profissional de saúde que não só da pessoa da 10, 15, mas da família toda ia com confiança ali, né? Exatamente. Tá se tornando um pouco mais... Aqui em Valinhos ainda tem algumas especialidades, mas a tendência em todos os lugares de diminuir, infelizmente. De diminuir. E tem outra coisa, né, Bully? Aí a gente pode até... Vamos jogar contra o meu lado ali, mas eu acho assim, depois que a pessoa se forma, e vamos supor, se ela se formou numa faculdade particular, ela ainda consegue colocar em números isso daí também, mas... público ou particular, depois que ela se forma, assim como eu falei, eu brinquei do cirurgião plástico, né? O que tem mais aí? O pessoal quer, o que dá mais dinheiro? Entendeu? Como é uma profissão, então você esquece a parte social da odontologia, que ela faz parte da área da saúde, e você vai também, vamos fazer o que dá mais dinheiro. Porque se eu for brigar lá embaixo, o público ou a clínica popular já tá brigando. E se você for no meio ali, talvez você não consiga manter o padrão que você quer de clínica e tal. Então você acaba tendo que se especializar. Então cada vez mais o dentista... Não, eu só faço implante. Não, eu só faço lente de contato. Não, eu trabalho só com ortodontia, só com aparelho. E aí você acaba... Por isso que eu gosto muito da ortodontia por conta disso. Eu não posso pôr aparelho se você tem cárie. Eu não vou pôr aparelho, não vou mexer se você... tem gengivite, né? O seu problema de arcada subdesenvolvida pode vir porque a sua mãe não tinha leite, então você não teve aquela sucção, não teve a projeção do maxilar. Então eu acho mais bonito olhar por essa área, mas também eu não conseguiria rentabilizar se eu fosse colocar aparelho em pessoas carentes. Eu teria que trabalhar como uma clínica popular, na quantidade e não na qualidade. Então tem uma... É complexo, mas eu acho que no todo quem atrapalhou mais foi o sistema público, com que já começa não educando direito e depois ele pega e oferece um serviço ruim. Então aí entra os leões do mercado aí que a gente conhece. Ao mesmo tempo que tem aumentado a procura justamente por problemas, ou às vezes nem procura, né? Mas que tem aumentado o número de problemas de higiene bucal na população, né? Doenças causadas, né? Tanto pela alimentação, pelos maus hábitos, ou questões que já são genéticas, a mãe teve problema e já passou e tal. Sim. Também tem aumentado a procura para razões estéticas, que nem você falou, gente que eu quero ter o dente igual ao fulano, tipo, isso não existe, né? Botox, harmonização facial. Exatamente. Bichectomia é uma... A gente tem uma gordura aqui entre a maxila aqui e a maçã do rosto, né, o zigomático aqui, que chama bola de Bichat. Bichat foi o rapaz que descobriu e nomeou, né, essa gordurinha ali. E aí acho que a mulherada, para ter um rosto mais puxado, para não ficar bochechuda, mais parecida com a Angelina Jolie e tal, faz muito essa remoção da bola de Bichat, que chama bichectomia. Olhei. Então eu tava rindo disso aí. Mas a gente tem, assim, o Botox, eu tenho na minha área, por exemplo. O que acontece? Se você arranja, aperta o dente, tem problema de ATM, DTM, tem dor de cabeça, torcicolo,
normalmente apresenta um desequilíbrio e a gente equilibra através da reabilitação, ou põe o dente onde não tem, põe um aparelho e você utiliza o Botox de maneira funcional. Então você pode tentar atrofiar, porque o Botox é uma toxina botulínica, ela é uma toxina que ela paralisa a movimentação muscular. E o que não está movimentando, principalmente músculo, não hipertrofia, atrofia. Sim. Então é interessante na parte funcional. E aí o dentista, por ser mais especializado até, aí meio polêmico, mais especializado que médico na área de face, cabeça e pescoço, ele acabou dominando a área do Botox. E, assim, é aquilo que a gente estava comentando, ele saiu completamente da área social e da área da parte de saúde da odontologia. Foi para uma parte estética. Respeito, acho muito legal. Tem um bom mercado para isso, mas eu recebo muitos clientes. Um dos maiores do mundo, né? Um dos maiores, sempre, para qualquer coisa. Aqui, cirurgião plástico e tudo que é harmonização. O latino, né, é muito ligado, né, é muito vaidoso. E eu acho bacana, respeito os profissionais, tem muitos colegas que estão na área, mas eu tenho muitos pacientes também que estão com as testas lisinhas, né, e sem ruga e sem dente. Então também não me ajuda, né? Porque se a pessoa procura um profissional da odontologia, eu acredito que mesmo que você esteja voltado à estética, você teria que pedir uma radiografia panorâmica, fazer um exame complementar, falar para aquela pessoa que ela está com cárie, que ela está com um canal para fazer. E aí, esse eu acho que é o grande lance, né? Você vira você te dá um martelo e você só vê prego. Tá. E aí eu volto na área interdisciplinar. Gosto da parte ortodôntica porque é interdisciplinar. Então eu tenho que indicar para uma fono se a língua está preguiçosa, está posicionada abaixo da linha da mandíbula. Né? A pessoa vem com ronco, normalmente é a língua sem tônus muscular. Sim. Tem que indicar para o nutricionista, porque a criança está comendo só nuggets, hambúrguer, a mãe não sabe o que fazer, e aí ele não está vendo desenvolvimento, né? Nem maxilar mandibular, e tá travando o crescimento dos permanentes. Então, assim, eu acho mais legal quando a gente vê a odontologia dessa maneira. Tá. E é o que está acontecendo é o contrário, na verdade, né? Ou ela está muito popular, ou ela está muito específica, e nenhum nem outro, né? Porque os dois estão meio que tapando o buraco. Um tapando o buraco da estética e o outro tapando o buraco ali das consequências, da dor já chegou no... Então nenhum nem outro está no equilíbrio. Tá no que importa, né? Na verdade, prevenir. Sim. O importante seria a prevenção. Em qualquer área. Não estou falando pela odontologia, mas a própria medicina deve sofrer disso também. Eu tenho algum contato, é a nutrição. A nutrição acho que é o mais... ou você procura porque tá gordo, ou porque você vai treinar e quer ficar mais forte. Tá. Sendo que a gente deveria ter a educação de... Pô, que mãe que sabe... Eu tenho 2 filhos e eu tenho contato com o nutricionista. Porque eu não sei o que vou dar para eles, o que seria bom, quantas calorias come uma criança por dia, né? Aí eu tenho um pouco de noção, porque a minha área é essa, mas e quem não tem? Aí compra lá, não, mas eu dei, pô, então ele comeu uma barrinha, aquela barrinha... Ele gosta essa barrinha não é, aquela barrinha não é natural, né? Aí tem os nomes bonitos, Bela Vita, não sei o que, tem os nomes aqui. E é né? Porcaria. Então, a gente tem essa questão, só que ao mesmo tempo, a mesma pessoa que poderia procurar por mais informações, quando ela chega no dentista, ela põe um botox e não faz implante. Não é, entendeu? Então, claro. Ou a pessoa que tem um problema de coluna, uma hernia de disco, às vezes põe um silicone e não resolve o problema. Né? Então, a gente vai depender disso também, né? Fabrício, passaríamos horas falando sobre a questão da higiene bucal, os problemas, né, decorrentes a partir da boca, né, e o quanto os dentes, a partir do sorriso a gente dá para mapear tantos problemas do país. Né? É isso aí. Como a gente falou, desde do sorriso de uma top model até do polvo. Exatamente. A banguela, o símbolo da banguela ou dos dentes podres da boca do pobre. É o símbolo da pobreza, é a falta de dente. Tem a questão social também muito grande da saúde dos dentes. Né? É isso aí. Mas a última pergunta é que, mesmo que há essa tendência de má alimentação, né, o tempo corrido, às vezes não tem tempo para fazer as coisas direito, e há essa pressão estética que vem também de pressões
também, e de narcisismo, de redes sociais, comparações com essas coisas. Em casa, a pessoa, o que ela pode fazer, e também do Estado não dar conta da demanda e tal, poderia ser diferente. O que a pessoa em casa, quais os cuidados mais simples que ela pode, a partir dessa entrevista, ela viu, mexeu uma coisa, o que eu posso fazer para cuidar melhor dos meus dentes e prevenir outras doenças? Eu acho que primeiro a autoavaliação, né? Fazer uma autoavaliação, né? A gente realmente entender que a saúde começa pela boca. Então, são os dentes que vão mastigar o seu alimento, é pela boca que você vai tomar a sua água, ou seja, às vezes a pessoa se preocupa tanto que o alimento caiu no chão e a boca dela tá mais suja que o alimento que caiu no chão. Então a gente precisa ter precisa considerar se autoavaliar, tanto na área da medicina também, né, o corpo todo. Então acho que a autoavaliação é um primeiro sintoma aí. Para na frente do espelho, abre a boca, olha lá atrás, avalia regiões laterais da língua, embaixo da língua, vê se não tem nada ali. A gente tem lesões que indicariam câncer, doenças mais sérias, né, são as leucoplasias. Então, assim, é importante se avaliar todo dia. Tô tendo muita afta, né? Quais são os meus hábitos que podem estar causando isso daí? Né? Tô com um mau hálito, minha companheira falou que eu tô roncando muito. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser sincero, né, com você mesmo ali. Então, eu acho que o principal é a autoavaliação. Só que não adianta essa autoavaliação vir seguida de uma busca no Google. Aí você pega e vem depois, acabou de se autoavaliar e faz um buscar no Google, daí já aparece lá ou muito absurdo. E aí, então, partindo dessa autoavaliação, eu acho que já é um bom começo. E higienizar. O maior problema da população ainda é a higienização. Então, isso de você comer um lanchinho fora de casa, mas foi um bolinho, algum negócio, você tá deixando aquele alimento fermentar ali e acabar com a sua flora bucal. Então, temos que preservar a flora bucal. Ela é tão importante quanto a flora intestinal. Tem lá de 600 a 800 tipos de bactéria em simbiose, trabalhando junto. Então, acho que assim, se autoavaliou, tá limpando legal, fio dental, escovação, já é um bom começo. Visita periódica. Já é um bom começo. Se puder, tiver condição, fazer a visita periódica sem esperar o problema aparecer. Então, focando a prevenção, né? Eu brinco que a gente faz muito exame radiológico, né? E eu brinco que é como exame de sangue. Eu também faço todo ano e não quero que dê nada, mas eu faço. Sim. Então, você tem que ter essa noção de que a gente não pode só procurar um profissional, né, na hora que tem o problema. E eu acho, e até isso de procurar um profissional, eu acho que já, assim, a gente tem que aprender a se cuidar sozinho, primeira coisa, né? E a prevenção fazer parte de você se cuidar sozinho. Dentro dessa prevenção, o profissional que vai estar te acompanhando ali a cada 6 meses, a cada 1 ano, ele vai encontrar alguma coisa se tiver algum problema. Então, primeiro é você se cuidar, né? E depois esperar o parecer profissional aí, se for o caso. Mas acho que, difícil, né? As pessoas se autoavaliarem. Assim, acho que o mais difícil é parar. A gente tem, já emendando um pouquinho, é muito comum a escovação ela ser feita fora do espelho, vendo TV ou fazendo alguma outra coisa, andando pela casa, né? Então, até nos filmes, novelas, normalmente o cara quando tá escovando, ele tá falando, indo pra lá e pra cá. É importante o espelho, você parar aquele momento para cuidar de você mesmo. Você tá cuidando de um ambiente que tem muita bactéria, que tem alimento, que é o substrato, que tem o meio perfeito para outras bactérias se proliferarem, que é quente, úmido, escuro, né? E tem o substrato, que é a alimentação que você vai deixar ali. Então, acho que essa seria a minha dica. Se autoavalie, saiba cuidar de você mesmo e busque um profissional para se prevenir, né? E não só para deixar os dentes brancos. Bom, é isso aí. Não espera a sua mãe mandar. Vai escovar o dente. Beleza, Bulão. Valeu. Valeu.